Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria nós estarmos juntos novamente nessa quinta-feira, adorando, buscando a presença do Senhor, porque não há nada mais importante do que buscarmos de Deus. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Isaías, capítulo de número 6. Com certeza você já leu esse texto. Os versos de 1 até o número de 1 em diante. Capítulo 6 de Isaías, a partir do verso 1. Se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a sua, para que todos possam acompanhar a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse texto é bem conhecido, o texto de Isaías, do seu encontro, da sua aproximação de Deus. Interessante a gente notar e perceber, todos os homens de Deus, na palavra do Senhor, eles estão descritos na Bíblia e descrevem um momento de encontro com Deus. É impossível nós vivermos uma vida com Deus sem nós termos um primeiro momento de encontro com Ele. Aquele momento marcante onde nós vimos e sentimos algo que foi sobrenatural, além das expectativas, além do que nós esperávamos ou pensávamos, bem se perdem ou abandonam a presença de Deus. Mas isso é algo necessário à nossa vida. Isaías, segundo os estudiosos, ele era aparentado do rei Uzias. Era um homem que tinha posse, era um homem que vivia no meio da sociedade. Ele tinha um conhecimento, ele tinha uma posição na aristocracia da sua época. Ele era um homem que tinha participação em todos os eventos, em todas as coisas da sociedade. Então ele se sentia confortável, ele vivia uma vida tranquila. Ele não era um profeta, ele não era alguém nem muito próximo de Deus. Mas de repente acontece algo na sua vida, e o verso 1 diz exatamente isso. O ministério de Isaías, a vida de Isaías com Deus começa com a morte. E diz, no dia da morte do rei Uzias. Então quando Uzias morre, agora Isaías começa a viver uma nova vida. Isso é interessante a gente perceber isso, porque se não houver morte em nós, não pode haver uma nova vida. E que morte é essa? A morte do nosso velho ser, a morte de quem nós éramos, para quem nos tornaremos em Deus. Isso tem que acontecer. É por isso que alguém para andar com Deus, alguém para desempenhar um ministério, alguém para ser chamado homem ou mulher de Deus, precisa morrer. Porque se ele continua do jeito que era, ele nem morreu e nem nasceu de novo no Espírito. E aí vai ser um fracasso, vai ser um problema muito sério. Então Isaías agora ele está diante de uma situação complicada. Ele perdeu a sua posição de privilégio. Ele agora não sabe o que vai fazer. Quem vai ficar no lugar do seu parente? Ele vai ter as regalias que tinha com ele? Será que ele será respeitado num outro reinado? Ele, no meio do seu desespero, no meio da sua falta e senso de direção, ele faz uma escolha muito boa. Ele corre para o único lugar onde ele realmente deveria estar. Ele corre para o templo. E ele entra no templo, e essa semelhança do templo com algo celestial, algo divino, onde Deus aparece,
é o que significa para nós tomar uma posição de ir em direção a Deus. Ele poderia ter entrado em vários lugares, ele poderia ter ido na casa de um amigo, ele poderia ter procurado pessoas, mas não, o texto diz que ele entra no templo, ele escolhe entrar no lugar correto, e o templo é o lugar onde ele iria encontrar o próprio Deus. Porque quando a gente fala de igreja, a gente fala de templo, a gente fala de um lugar de adoração, a gente fala de casa do Pai, nós estamos falando de um lugar onde há uma manifestação de Deus. Se não há uma manifestação de Deus, não há porquê nós chamarmos esse lugar de igreja, não há porquê chamarmos isso de templo, não há porquê dizer que isso aqui é a casa do Pai, se não há uma manifestação de Deus. Então ele corre para o templo, onde há manifestação de Deus, e ele nesse momento, ele vê a manifestação de Deus, e é interessante que essa manifestação é tão poderosa, é tão forte, que ela muda a história e a vida de Isaías, ela muda o que ele pensa, ela muda o que ele faz. Isaías depois desse encontro não é o Isaías de antes, e a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida, irmãos. O que é a conversão? A conversão é um processo, numa caminhada em direção a Deus. Dentro da conversão existe um processo que se chama santificação, é onde nós buscamos acertar, onde nós buscamos melhorar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Isaías, a partir de agora ele vai ser diferente. Se você ler todo o texto do capítulo 6, eu não o li aqui porque é um pouquinho grande, mas queridos, ele tem os seus lábios queimados, ou seja, isso indica que Deus purificou a boca de Isaías. Isaías não fala como falava antes, Isaías não fala o que falava antes, Isaías agora tem uma outra linguagem, Isaías se comunica de forma diferente a partir desse momento, e isso é muito importante a gente perceber, queridos. Quantas pessoas dizem ter um encontro com Deus, mas eles não mudam absolutamente nada. E o processo da conversão, ele é um processo de mudança dentro de nós. É como o vaso descrito na Bíblia, né, que ele quebra na roda do oleiro, e o oleiro vai refazendo ele, vai mexendo nele, e vai dando forma ao barro, e às vezes ele se desfaz de novo, ele junta de novo. Isso é o processo de Deus na nossa vida. E esse processo é extremamente necessário e importante. Porque tem pessoas que se convencem, mas não se convertem. Não sei se você já ouviu essa expressão, já deve ter ouvido, mas muitas pessoas são convencidas. Eles acham, eles são arrogantes, e eles não mudam absolutamente nada. Se nós não deixarmos o nosso eu morrer, o Senhor não nos usará. Isso é bem claro, irmãos. E a gente precisa ter entendimento disso, e a cada dia pensar e refletir sobre isso. Por que tantas profecias são entregues nos tempos de hoje, e 90% delas não se cumprem? Por que tem tantas pessoas que dizem que Deus falou com eles, e nada acontece? Por que tantas pessoas tiveram visões de Deus, e aquilo não se realiza? Porque não foi Deus, porque essa pessoa não foi transformada. Porque quando você tem um encontro com Deus e é transformado, você não aceita, não se permite ser arrogante, você não falará nada que não seja de Deus. E a gente precisa voltar a ter essa condição e esse entendimento, né? Que quando Deus fala, tem que acontecer do jeito que Ele falou. Se falou em nome de Deus e não aconteceu, tal pessoa é mentirosa e não foi usada pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu fui usado pelo Espírito Santo e falei, mas o fulano não aceitou. Não, irmão, se Deus falar que Ele vai fazer, quem é o homem para impedir? Quem é o homem para impedir? Será que nós temos que aceitar o Apocalipse acontecer? Eu te pergunto nessa noite, você aceita o Apocalipse para ele acontecer? Ou ele vai acontecer de qualquer jeito? E por que ele vai acontecer de qualquer jeito? Porque ele é palavra do Senhor, e a sua palavra não cai.
a sua palavra não é jogada na terra, ela é uma palavra verdadeira e fiel. Queridos, quantas pessoas estão por aí se dizendo como Isaías, um profeta, né? Na verdade, hoje a gente não tem mais essa questão de profetas, né? Os profetas hoje a gente não tem esse ofício, né? A gente tem o dom da profecia, né? Mas não o profeta mesmo em si. Mas, queridos, como é que eu posso ser usado em nome de Deus, um Deus altíssimo, soberano e poderoso, dizer algo e não acontecer? Fala para mim, ou Deus é doido, ou Deus é incompetente, ou Deus não falou nada. Eu fico com a última, Deus não falou nada e quem falou foi a pessoa. Ah, pastor, eu já fui alvo de muitas profecias, irmãos. Nenhuma delas se cumpriu. Lembro de todas elas. E todas elas não aconteceram. Todas elas caíram por terra. E aí? Foi Deus? Mas que Deus fraco é esse? Que Deus é esse que precisa que eu aceite o que Ele fala? Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano e poderoso. Quando Ele diz algo, Ele faz acontecer. Amém? Você entende isso? Esse é o seu Deus? Se esse é o seu Deus, querido, não aceite hipótese nenhuma que alguém diga algo em nome de Deus e que não aconteça e continue dizendo que é usado por Deus, porque isso é uma mentira. Isso é uma clara mentira. E hoje a gente está vendo isso aos montes por aí. Esses dias, estava conversando com um colega pastor, ele disse assim, conversando, né? Citei, você já viu fulano na internet, rapaz? Esse cara é meio maluco. Ele falou, aquele cara é doido. Eu estava vendo ele outro dia, ele chegou numa igreja e chamou um cara e disse assim, você aí fulano, Deus está falando comigo para te entregar alguma coisa. E o cara parou e ele disse, o seu nome é Mateus? Ele disse, não. Ah, então abre o livro de Mateus que Deus quer falar com você. Isso é Deus? Ou isso aí é adivinho? Está pior do que aquelas cartomantes de esquina que traz o ente querido em 7 dias, né? Está pior do que isso, irmãos. Então a gente precisa entender que o encontro com Deus é algo que nos muda. E uma coisa interessante nesse encontro que Isaías tem, e que me chama muita atenção, e eu queria compartilhar com você nessa noite, é o seguinte, é que quando ele entra no templo, olha o que diz, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, olha que coisa tremenda, mas como ele viu o Senhor? Ele sobre um alto e sublime trono. Primeira parte é isso, ele viu Deus no controle de tudo, irmãos, lá no seu trono. A coisa está ruim para o seu lado, está difícil, está enfrentando problemas, você tem problemas que você não tem solução para eles, não fique triste, eu também tenho problema que eu não tenho solução para isso, se Deus não mexer, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu não posso resolver. Mas queridos, Deus continua sentado no trono, e eu estou passando uma dificuldade, Deus não me responde, Deus não fala comigo, nada está acontecendo, Deus continua sentado no trono. Você está feliz? Deus está no trono. Você está enfrentando luta? Deus está no trono. Não importa, o que Isaías está vendo é um Deus que está no controle das coisas, irmãos. Então Isaías agora se enche de fé, e você vai ver um Isaías daqui para frente, que é um Isaías que não discute, que não duvida, que não reclama, porque é um Isaías que viu Deus no controle de todas as coisas. A gente só começa a reclamar da vida, a gente começa a criar confusão, a gente começa a arrumar problema com os outros, quando a gente não tem certeza de que Deus está no controle das coisas. Porque se Ele está no controle, irmãos, a palavra de Deus nos garante que Ele vai cuidar das minhas questões. Então Ele vai cuidar das suas questões. Então você não tem que ficar por aí brigando, criando confusão. Você tem que confiar, porque Ele continua no controle de todas as coisas. E às vezes as pessoas começam a procurar esse povo por aí. Meu Deus, eu vou lá porque o cara tem revelação, porque o cara conhece isso, porque o cara fala aquilo. As pessoas dizem assim, nossa pastor, mas você fala tanto quanto... Falo, irmão, porque o que eu conheci de falso profeta e profetiza na minha vida, dá uma lista grande. O que eu já vi de gente falar em nome de Deus mentira na minha cara,
Poxa, pelo amor de Deus, irmãos. E a gente precisa tomar uma posição com relação a isso. Quando você se encontra com Deus, a primeira coisa que você tem que perceber é que Ele está no controle. Ele nunca vai deixar o controle. A sua vida não está assim, correndo por aí de qualquer jeito. Você não está vivendo uma vida esperando que as coisas aconteçam, não, irmão. Você está vivendo uma vida com a certeza de que Deus está cuidando de você. Pode não estar do jeito que você quer, mas Deus está cuidando de você. Ai meu Deus, mas hoje foi um dia tão difícil, essa semana está tão ruim, os problemas acontecem. Sim, irmãos, isso faz parte de uma coisa chamada vida. Às vezes eu fico vendo as pessoas reclamarem, né? Ai pastor, eu estou com 70 e poucos anos, e não estou falando de ninguém daqui da igreja não, tá? Pessoas de um modo geral mesmo, 70 e poucos anos, eu estou com tanto problema de saúde. Irmão, isso aí nem Deus e o diabo tem culpa não, isso é idade. Isso aí se chama DNA, data de nascimento antiga. Eu também tenho. Pode não parecer não, pode parecer que eu sou um garotinho, mas eu também tenho os meus problemas, que são da idade, amados. Você não viu quebrar aquele copo aquele dia aqui? Não viu? Por quê? Porque eu não vejo desse lado. Se eu não vejo, eu vou bater nas coisas mesmo, não tem jeito, acontece. Agora, qual o dia que você me viu aqui na igreja reclamando que eu não enxergo desse lado? Deus me cura, pelo amor de Deus. Se Deus não me curar, Deus não é Deus. Que não sei o quê. Não, irmãos. Eu aceitei e entendi que Deus está permitindo, como Ele permitiu um espinho na vida de Paulo, e pronto. Isso não é para reclamar. Mesmo estando desse jeito, Ele está no controle. Um dia eu encontrei com uma pessoa, um amigo, e estava conversando com ele, e ele falando comigo, lembrando do acidente que eu sofri, acidente antigo lá em 1999, que arrebentou o meu pé. Aí eu falei, como é que está seu pé e tal, não sei o que. Eu falei assim, rapaz, meu pé está maravilhoso. Sabe, porque todo dia eu levanto, piso e falo assim, glória a Deus que Ele está no lugar, porque eles queriam cortar meu pé fora. Então tem que dar glória a Deus. Graças a Deus Ele está aqui, eu estou andando com Ele, irmãos. Então a gente tem que parar com esse negócio de reclamar de tudo, né? E a gente entender, como Isaías viu, Deus está no seu trono, irmão. Ninguém tira o Senhor do trono, ninguém mexe no trono de Deus. O trono de Deus nunca será abalado. Receba, creia nisso. Não importa as dificuldades que você está vivendo, não importa os problemas que vocês estão vivendo, Deus continua no controle da sua vida, e Ele não vai te deixar na mão, tenha certeza disso. Uma segunda coisa que ele percebe, ele diz que as abas de suas vestes cobriam, enchiam o templo. Esse texto, essa palavra, isso significa a glória, a manifestação da glória de Deus naquele lugar. O templo estava cheio da glória, as vestes do Senhor. Imagina que vestes que Isaías viu, hein? Fecha os seus olhos em casa e tenta pensar que vestes que Isaías viu. Pensa em imaginar como é que Isaías está vendo Deus lá no trono e as vestes estão enchendo todo aquele templo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, é a presença, é a glória de Deus revelada. Isaías está entendendo, irmãos, que a glória de Deus se manifesta quando nós estamos certos de que Ele está no controle. Quando nós cremos que Deus está no controle das coisas, a glória dEle se manifesta, e ela vai se manifestar aonde você estiver. Não tenha medo disso, não tenha receio disso, aonde você estiver, a glória do Senhor vai se manifestar, porque você sabe que Ele está no controle, e você é fiel a Ele. Isaías então agora tem essa visão muda a vida dele, essa visão alarga a sua capacidade de entendimento de Deus, de compreensão de quem Deus é e o que Deus quer fazer. É muito maior do que tudo que nós pensamos, queridos. Às vezes as pessoas querem adivinhar, entender como é que são as coisas, né? E o ser humano é muito curioso, porque diz que os serafins estavam ali, né? Os serafins são aqueles anjos próximos a Deus, é uma categoria diferente. A gente tem na Bíblia citado apenas anjos, arcanjos, querubins e serafins, nada além disso, né? Também está na Bíblia Gabriel e Miguel, não tem nenhum outro anjo citado na Bíblia, né? Então
Passou disso aí, não é de Deus, não tem nada a ver, não tem lá o anjo Toquinho, o anjo, o anjinho, o anjo não sei o quê, não tem essas coisas na Bíblia, né? Tem Gabriel e tem Miguel, fora isso não tem nome de anjo, nome próprio nenhum mais. Mas queridos, quando ele se revela, quando esses anjos estão ali, olha como é que Isaías descreve a aparência desses anjos. Aí eu te pergunto, você, com a sua capacidade intelectual, você é inteligente, você é capaz, você é criativo, imagina você entendendo como é que é fisicamente uma pessoa, um ser dessa maneira, em que está desse jeito, ó, tem 6 asas, com 2 ele cobre o rosto, porque ele está na presença da glória de Deus, com 2 ele cobre os seus pés, e com 2 ele voa. Como é que você imagina um ser desse? Você sabe o que significa isso? E muita gente não consegue alcançar isso. Isaías está dizendo, eu estou vendo algo que eu não compreendo, que eu não sei explicar, então eu vou tentar de um modo simples dizer o que eu penso que eu estou vendo, mas o que eu estou vendo vai muito além disso que eu estou falando. É isso que Isaías está dizendo, irmãos. É por isso que muita gente cria uma confusão tremenda no Apocalipse, porque ele quer entender uma coisa que não é compreensível de nenhum ser humano ainda. Não dá para a gente entender. Não tem como nós entendermos como era isso, porque ele está tentando descrever algo que ele viu, mas que vai além da sua compreensão, está além da sua capacidade intelectual, entender o que ele está vendo. Olha, ele está falando dessas vestes, ele está falando desse trono, ele está falando de tudo isso. Queridos, ele está tentando descrever algo muito maior que ele está vendo, muito mais sublime que ele está vendo, que é a presença de Deus, a presença dos serafins naquele lugar, a glória de Deus enchendo aquele lugar. E depois o anjo vai descer, né? O serafim vai descer e vai queimar os lábios dele para que haja uma mudança na vida dele. Queridos, nós precisamos ter os nossos lábios queimados a cada dia. Nós cantamos aqui nessa noite como brasa viva do altar. Faz o quê? Me renova nesse dia. Opa, olha só, irmãos. Você pediu hoje para as bravas vivas do altar do Senhor tocarem seus lábios, te queimarem, te renovarem nessa noite. Nós temos que pedir isso todo dia, irmãos. Cada dia é um dia. O dia de ontem não existe mais. O de hoje nós estamos aqui lutando. O de amanhã não sabemos o que acontecerá, nem como será. Mas uma coisa nós temos que ter, uma certeza de que se o amanhã vier a existir, nós estaremos com o Senhor. E aí, mais uma vez, nós vamos pedir ao Senhor para queimar os nossos lábios, para Ele renovar a nossa presença, a sua presença em nós, através do Espírito Santo. Isaías, queridos, está declarando algo tremendo, algo de um encontro maravilhoso que ele tem com Deus. E logo depois disso, Isaías se transforma numa pessoa totalmente diferente. Eu queria dividir uma coisa com você aqui também. Eu coloquei aqui, eu quero falar isso para você, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, queridos. Deus, Ele agirá na nossa vida a partir das nossas atitudes. Lembra disso? Deus agirá na sua vida a partir das suas atitudes. Quando eu tomo uma atitude em direção a Deus, Deus começa a agir. Quando eu tomo uma atitude baseada no que é de Deus, Deus começa a agir. Quando eu tomo uma atitude baseada no mundo ou na minha vontade, eu começo a me distanciar de Deus. Eu começo a ir para trás, eu vou deixando Deus cada vez mais longe. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías está vivendo na corte, sombra e água fresca, ele está tranquilo, então ele foi afastando-se. Agora ele toma um susto na sua vida, ele corre para o templo. Atitude. Qual tem sido a nossa atitude no dia a dia? Deus vai sempre agir a partir da nossa atitude. Nós fazemos algo e Deus vai trabalhar em cima daquilo que nós fazemos. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente faz, não é verdade? Enquanto Uzias não morreu, Isaías não mudou de atitude. Será que tem Uzias na nossa vida que precisa morrer?
Será que tem coisas que estão nos garantindo um certo conforto em alguma coisa e que está tirando a nossa necessidade de busca de Deus? Será que existe alguém na nossa vida em quem a gente confia se as coisas piorarem? E aí a gente está deixando Deus de lado? Acontece com muita gente isso, irmãos. Acontece muitas vezes na vida de um cristão. Uzias tem que morrer. Uzias não pode ficar vivo, porque enquanto Uzias estiver vivo, você não vai confiar totalmente em Deus, você não vai correr para o templo, e você não vai ter a visão de mudança de vida. Então, nessa noite, mate Uzias na sua vida, mate aquilo que está te dando uma estabilidade, que está deixando você independente de Deus. Você não vai sair daqui e querer matar uma pessoa que você conhece, não, pelo amor de Deus, entenda errado não, hein? Né? Mas as coisas que estão impedindo, nós temos que matar Uzias. Enquanto Uzias não morre, nós não tomamos atitude. Enquanto nós não tomamos uma atitude, Deus não age. Isso tem que ficar claro. Qual que é o seu Uzias? Podem ser muitos. Pode ser uma esposa, um marido, um filho, um trabalho, um carro, uma conta no banco, um amigo de confiança, quem sabe, né, um político que você conhece e ele vai quebrar seu galho. Pode ter um monte de coisa. Tem muitos Uzias, e de formas variadas, mas volto a te dizer, Uzias precisa morrer. Se não morre, você não muda. Ele diz que ele entrou no templo e aí ele teve a sua mudança. Também é interessante quando a gente não percebe às vezes, no verso 1, quando ele diz algo aqui que chama muito a nossa atenção. Diz que, eu vi o Senhor assentado no alto som, e diz que ele levantou os seus olhos, ele olhou para cima. Muitas vezes nós andamos olhando para baixo, a gente não olha para o céu, a gente não olha para o Senhor. Olhar para cima é a gente olhar para alguém que está acima de nós e é superior a nós. A gente entender que existe alguém a quem nós devemos obediência. Alguém que vai nos cobrar um dia alguma coisa. Alguém que é responsável por nós, que nos ama, que quer o nosso bem, mas que com certeza tem autoridade para fazer ou desfazer coisas na nossa vida. E depois diz que ele viu o alto sublime trono, eu já falei para vocês, é o comando de Deus, é Deus no controle, as abas das vestes que são a sua glória, e os serafins que estavam cantando em adoração. Interessante que os serafins cantavam uma única música, com apenas uma frase, né? Isso é chamado, né, tecnicamente, do Trichaglion, é um nome bonito, né? Tem essas coisas assim, e eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a sua glória está sobre toda a terra. Tem gente que duvida que a glória do Senhor está sobre a terra, porque tem doença, porque tem gente ruim, porque tem guerra acontecendo, independente do que o homem está fazendo sobre a terra, irmãos, a glória do Senhor enche toda a terra, porque em todo canto do mundo existem filhos e filhas de Deus que manifestam a glória de Deus. Talvez agora nesse horário, em várias partes do mundo, tenhamos irmãos e irmãs que estão orando, cantando, adorando o Senhor. A glória do Senhor se manifesta. E às vezes nós pensamos que a glória do Senhor é só quando o culto é um boom, aquela coisa. Ei, seu irmão não rodar igual peão, se o outro não cair no chão, se o outro não fez isso ou não fez aquilo, a glória se manifestou. Não, irmãos, a glória se manifesta quando nós aceitamos o controle de Deus. Aí sim, nós estamos prontos para ver a glória do Senhor encher todos os lugares. Ele não vai encher com uma coisa assim, diferenciada, totalmente assim, inesperada, mas Ele vai encher isso com o amor e a presença dEle, de maneira que quem olhar para nós, vai ver que nós somos diferentes dos outros, que as nossas palavras não são as palavras do mundo, que os nossos ouvidos não estão separados para as coisas do mundo,
que as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos lembrar essa experiência de Isaías, relembrar todos os dias da nossa vida. Se você quer a glória de Deus, você precisa entrar no templo e você precisa se entregar ao Senhor. Aí você vai ver a glória de Deus, aí você vai experimentar da glória de Deus. Eu queria dar um aviso rápido para vocês antes da gente orar para encerrar. Eu sei que a grande maioria já viu aí, né? A Joelma postou hoje lá no Coisa, depois recebi da prefeitura também, um aviso sobre questões do clima. Estão com uma previsão, né, entre hoje à noite, 0 horas, né, hoje à noite, mas vai ser amanhã, 0 horas, né, até sábado, de haver uma precipitação de chuvas sobre a nossa cidade, pode chegar até 100 milímetros, é muita água, e ventos de até 100 quilômetros por hora. Então, irmãos, estou falando isso, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Cuidado, evite, nesse ínterim, né, que vai ser até de meia-noite, acho que 10 e pouco, 11 horas da manhã, não é isso, João? Nesse horário, mais ou menos, 11 horas, evite nesse horário de sair de casa. Você que é idoso, né, não saia, não vá para lugares onde alaga, você sabe onde tem alagamento aqui, cuidado, evite. Você também tem árvores próximas de casa, cuidado, né, cuidado com as telhas na sua casa, tente se prevenir, remediar da melhor maneira possível. Se não vier nada disso, glória a Deus, irmãos. Se vier, glória a Deus também, que Deus cuide de cada um de nós. E eu quero encerrar o culto hoje à noite, que a gente esteja orando pelas nossas famílias, pelas nossas casas, por essa cidade, né, que isso tudo passe por aqui, mas não tire a vida de ninguém em nome de Jesus. Que nós possamos passar por esse momento e ainda entender, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então quero te convidar a se levantar. Nós vamos estar orando nesse momento.